A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Observador 10:01. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. Está previsto para daqui a pouco a chegada de um novo voo de repatriamento de cidadãos do Médio Oriente. No total chegam hoje a Portugal 186 pessoas. O avião fretado pelo Estado, a TAP, deve chegar às 10h11 desta manhã no aeroporto de Lisboa. É hora avançada por fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros à Rádio Observador. Este voo partiu de madrugada de Oman, fez uma pequena escala em Atenas, na Grécia, traz a bordo 147 passageiros, a grande maioria portugueses. Estes cidadãos estavam no Dubai e Abu Dhabi, deslocaram-se por via terrestre até Oman, de onde partiu o avião. Tem chegada então prevista para daqui a poucos minutos no aeroporto Humberto Delgado. É um momento que contamos acompanhar aqui também na Rádio Observador. Este é o segundo voo de repatriamento do dia. Durante a madrugada já tinha chegado um voo militar com 39 passageiros. Aterrou no aeroporto de Figueiredo. Um C-130 da Força Aérea Portuguesa que trouxe 24 portugueses e 15 estrangeiros do Médio Oriente. Estes passageiros reuniram-se em Tel Aviv, deslocaram-se até ao Egito de autocarro, de onde partiu este voo militar. Em declarações aos jornalistas no aeroporto, o secretário de Estado das Comunidades, Emílio Sousa, abre a porta a mais voos de repatriamento, nomeadamente a partir da Arábia Saudita. É uma hipótese, já estamos a ver com a Força Aérea, já estamos a fazer o planeamento e iremos depois avaliar se vale a pena avançarmos com um voo próprio ou se, havendo outros países europeus que venham a organizar, através do mecanismo europeu, usarmos esses lugares disponíveis para trazer as pessoas que queiram vir. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, em declarações aos jornalistas, às 6h30 desta manhã, Emílio Sousa confirma também as denúncias feitas por vários imigrantes nos últimos dias. Os portugueses vão ter de ressarcir o Estado depois destes voos em valores que rondam os 600 euros. Entretanto, a Europol deixa um alerta na sequência do conflito no Médio Oriente. O nível de ameaça terrorista e de extremismo violento na União Europeia é atualmente considerado elevado. E esta situação pode também levar a um aumento do risco de ciberataques em espaço europeu. Numa resposta por escrito enviada à agência Lusa, uma porta-voz da Europol indica que a guerra no Médio Oriente tem repercussões imediatas no crime grave e organizado e no terrorismo na União Europeia. O nível de ameaça é por isso atualmente considerado elevado. Tal pode manifestar-se através da radicalização interna por parte de pessoas isoladas ou então de pequenas células auto-organizadas. É o que refere a porta-voz da Agência da União Europeia para a Cooperação Policial. Carla, a noite voltou a ser de ataques. Impõe-se a pergunta: pode este conflito dar origem a uma nova crise humanitária e causar um fluxo de refugiados? A Rádio Observador falou com uma antiga trabalhadora humanitária que esteve no Líbano e que alerta para as dificuldades dos civis no terreno. A falta de necessidades básicas como alimentação, saúde, aquecimento. A Filipa Coutinho esteve perto de Beirute há cerca de um ano, numa altura em que se intensificava o conflito entre Israel, o Hamas e o Hezbollah. Ouvida pela Rádio Observador, explica que este escalar de tensão já se sentia na altura e que, por isso, os ataques ao Irão não surpreenderam. A antiga trabalhadora humanitária alerta para uma possível crise de refugiados e explica que, no caso do Líbano, o país já está preparado para dar resposta aos civis afetados pela guerra. O Líbano, tal e qual como há um ano atrás, eles já preparam as escolas para fecharem e serem capazes de receber deslocados. Acredito que se os ataques se voltarem a centralizar no sul ou em zonas onde as pessoas ainda não recuperaram da guerra de há um ano, e também já acompanhando as notícias que desta vez já há algum movimento das populações à procura destas mesmas escolas como abrigos para se poderem proteger a si, à família e aos seus e terem acesso a recursos básicos em zonas que à partida não serão afetadas. O Líbano tem essa parte muito bem dividida entre zonas potencialmente atacadas devido a ligações ao Hezbollah e zonas em que à partida não vão ser atacadas porque são zonas tendencialmente mais cristãs e em que não costumam ser alvos das forças em questão.
Filipe Coutinho é uma trabalhadora humanitária que já esteve no Líbano, perto de Beirute. No terreno, os ataques continuam. Estamos no 7º dia de conflito. Há registro de explosões em Beirute e em Teherão, sem números oficiais de eventuais vítimas. Entretanto, o fluxo de navios no Estreito de Hormuz está quase completamente interrompido, é o que relata esta manhã a agência Bloomberg. Esta situação está a levar a uma instabilidade nos mercados, com um aumento de preços, sobretudo em produtos energéticos como o petróleo e o gás. Olhamos agora para a política interna. O antigo Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, considera que o Governo deixou-se fragilizar com as críticas de Pedro Passos Coelho. Críticas à governação de Luís Montenegro. Nos últimos dias, o antigo Primeiro-Ministro defendeu que o Executivo devia ter procurado um acordo com o Chega ou com a Iniciativa Liberal para assegurar reformas. Nesta sequência, Luís Montenegro propôs antecipar as eleições diretas do PSD, deixou no ar um desafio para que outros, como o Passos Coelho, possam concorrer. O convidado do explicador, o antigo Ministro da Saúde de Passos Coelho, Fernando Leal da Costa, interpreta o discurso do ex-primeiro-ministro como uma crítica construtiva e diz que o Executivo deixou-se afetar. O Governo é que se deixou fragilizar pela resposta que teve às críticas. O Dr. Passos Coelho fez um conjunto de críticas, algumas delas eu poderei concordar com elas, outras nem tanto, mas fez as críticas as mesmas de que o Governo do Dr. Passos Coelho, de que fiz parte, foi alvo de imensas críticas por parte de figuras destacadas do PSD e não foi por isso que deixámos de fazer o nosso trabalho. Mas o Dr. Montenegro, como digo, ele está eventualmente, profilaticamente, a querer olhar para uma ameaça que ele sentirá dentro do partido e que não é o Dr. Passos Coelho. São formas de responder, mas o que me parece é que as críticas pretenderam ser construtivas. Se o Sr. Primeiro-Ministro tem uma leitura diferente, enfim, ele caberá explicar. Também o social-democrata Carlos Carreiras, ex-autarca de Cascais, vê como construtivas as palavras do antigo Primeiro-Ministro. No entanto, alerta para problemas estruturais que impedem qualquer governo de avançar com as reformas para o país. Acho que é a obrigação de qualquer militante, ainda mais militante, como é o caso de Pedro Passos Coelho, que possa contribuir com o seu conhecimento. E, portanto, nesse sentido, foi pelo menos como eu identifiquei as últimas intervenções. De facto, por vezes não é possível ir ao ritmo que nós queremos. Não está sequer a nível do Primeiro-Ministro, nem a nível está muito nas estruturas intermédias. Eu, enfim, tenho uma grande admiração por Pedro Passos Coelho, mas tenho também algumas divergências. O país não está para ir para extremos. Tem que voltar outra vez a centrar-se. E por isso contra a possibilidade defendida por Passos Coelho de entendimentos com o Chega. Assim foi o explicador desta manhã. Carlos Carreiras e Fernando Leal da Costa não acreditam num regresso de Passos Coelho à liderança do PSD. Consideram que o antigo governante não quer criar uma crise interna. São 10h08, já a seguir no Contracorrente fazemos um balanço dos 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa. Em Belém, primeiro Carla, há outras notícias a marcar a atualidade. Apesar do frio, da chuva e do vento forte, não houve ocorrências esta madrugada em Leiria. A Proteção Civil tinha alertado ontem que o mau tempo poderia ter efeitos nas zonas afetadas pela depressão Christine. Contactados pela Rádio Observador, os bombeiros de Leiria afirmam que a noite foi calma. A PSP de Leiria também confirma que não há registro de ocorrências. Ainda assim, o IPMA prevê frio, chuva, vento e agitação marítima em Portugal continental nas próximas horas. A APAV ajudou mais de 50 mil mulheres nos últimos 4 anos, é o que indicam os dados divulgados pela Associação a propósito do Dia Internacional da Mulher, que se assinala domingo. O número de casos registados tem vindo a aumentar nos últimos anos, sendo que a maioria dos crimes é o de violência doméstica.